Você já ouviu falar em criogenia? Apesar de nem todos conhecerem esse nome, a utopia por trás dessa técnica já encantou ou até mesmo assustou diversas pessoas em todo o mundo. Ao aparecerem em diversos filmes de ficção científica por aí, no qual as pessoas têm os corpos congelados para, quem sabe no futuro, poderem ganhar uma vida outra vez. O fato é que, por mais absurdo e irreal que isso possa parecer, existem cerca de 350 corpos congelados nesse exato momento. E é sobre eles que iremos falar agora. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho. E você está prestes a conhecer mais sobre essa técnica e quais são as principais personalidades congeladas nesse exato momento. Não importa quanto tempo passe, o quanto a tecnologia se desenvolva e o quanto a expectativa de vida do ser humano aumente, a morte sempre o perseguirá. Quase como uma verdade imutável, sem saída. E é exatamente contra isso que tantos cientistas têm lutado nos últimos anos. Afinal, será que algum dia, mesmo que daqui a 300 anos, nós seremos capazes de desenvolver um método para enganar a morte e consertar as falhas naturais que se desenvolvem nas nossas células e órgãos com o decorrer da idade? Bom, se isso será possível ou não, nenhum de nós sabe ao certo. Mas, para o bem ou para o mal, algumas centenas de pessoas decidiram apostar nessa possibilidade. E como elas não poderiam viver para ver esse dia chegar, porque não congelar os seus corpos e aguentar esperançosos até o momento do seu retorno, não é mesmo? No que consiste a criogenia? Como mencionei brevemente, toda a base da criogenia gira em torno da ideia de congelar o corpo humano cuidadosamente, de forma que ele mantenha cada uma de suas células e órgãos muito bem conservados, até um futuro em que seja possível reativá-lo. Para tornar isso possível assim que a pessoa venha a óbito, uma equipe é enviada até o local para recolher o seu corpo. Nesse primeiro momento, ele é levado até a empresa em um recipiente com gelo para a preservação do corpo durante o caminho. Depois de chegar no local, o seu sangue é completamente drenado e uma substância crioprotetora chamada M22 é colocada no lugar, fazendo com que cada uma de suas células fique vitrificada. Quando esse tratamento é concluído, o corpo do indivíduo é levado até um tanque com nitrogênio líquido, onde é colocado de ponta cabeça para permitir que o seu cérebro seja a região mais protegida, e a máquina dá início à sua refrigeração, que deve chegar lentamente até os 196 graus Celsius negativos. No final das contas, esse processo exige muita cautela, já que cada passo precisa ser feito com perfeição para impedir que qualquer célula seja danificada. Tanto que atualmente existem apenas 3 instituições capacitadas para fazer esse trabalho, sendo 2 americanas, a Alcor Life Extension Foundation, no Arizona, e a Cryonic Institute, em Michigan, e uma russa, a CryoRus, em Moscou. E, segundo os relatórios gerais de todas as 3, existem aproximadamente 350 corpos ou cabeças conservados em seus tanques nesse exato momento. E sim, existe a possibilidade de congelar apenas a sua cabeça. Quem está congelado atualmente? Segundo as informações que conseguimos coletar, o primeiro corpo a entrar para a lista de congelados foi o do professor emérito de psicologia da Universidade da Califórnia, James Bedford,
O homem, que faleceu aos 73 anos de idade devido a um câncer nos rins, foi congelado no ano de 1967, nos dando indícios do quão antiga essa técnica já pode ser considerada. Tanto que, para você ter uma ideia, James já chegou a completar o seu aniversário post-mortem de 50 anos, não estando muito longe de superar a sua idade em vida. Mas como você já deve imaginar, com o passar das décadas e com o aperfeiçoamento dessa técnica e de suas empresas, mais pessoas decidiram apostar nessa solução científica. E como resultado disso, o método acabou sendo considerado o mais novo capricho das celebridades e milionários, fazendo com que, em sua lista, seja possível encontrar nomes como Dick Clare, um antigo produtor e ator americano que acabou se tornando um dos primeiros membros da Cryonics Society of California na década de 1960. O homem, cujo nome de nascença era Richard Jones, forneceu $20 mil de contribuição para a empresa TransTime no ano de 1982 e, já em 1986, foi diagnosticado com AIDS, uma doença que fez com que ele fosse hospitalizado em 1988 e viesse a óbito no dia 12 de dezembro desse mesmo ano, com os seus 57 anos de idade. Theodore Samuel Williams, mais conhecido como Ted Williams, foi um jogador profissional de beisebol da Major League Baseball, MLB, que atuava como defensor da equipe do Boston Red Sox e já foi eleito para o Baseball Hall of Fame em 1966, ganhando 2 vezes a tríplice coroa do beisebol e participado do All-Star em 19 ocasiões diferentes, fazendo dele, sem dúvida alguma, um dos grandes nomes do esporte. Mas, depois de enfrentar problemas no coração, aos 83 anos de idade, que o famoso faleceu e passou pelo processo de criogenia em 2002. Considerado o pai da criogenia, Robert Ettinger faleceu em 2011 com os seus incríveis 92 anos de idade e não poderia deixar de ser congelado para a posteridade. Logo após o seu óbito, ele foi levado para a Cryonic Institute, a qual fundou em 76 e já está ao lado de importantes membros da sua família, como a sua mãe e suas 2 esposas. Harold Finney, conhecido por muitos como Hal Finney, o bem-sucedido desenvolvedor de software, iniciou a sua carreira desenvolvendo jogos para consoles, mas foi depois de se tornar um dos primeiros contribuidores da Bitcoin e receber a sua primeira transação do criador da criptomoeda Satoshi Nakamoto no dia 12 de janeiro de 2009, que ele finalmente alcançou o seu sucesso. E, ao que tudo indica, acabou falecendo no dia 28 de agosto de 2014, com os seus 58 anos de idade, devido a complicações causadas pela sua esclerose lateral amiotrófica. Controvérsias e valores. No final das contas, mesmo que ainda conte com um número consideravelmente pequeno de pessoas congeladas e esteja mais centralizada nos Estados Unidos, a criogenia parece estar ganhando seu destaque entre alguns famosos e a sua popularidade também já está chegando ao Brasil. Para você ter uma ideia, uma das personalidades nacionais a entrar para a fila do Cryonics Institute foi o antropólogo Diego Caleiro. Apesar de ainda estar na casa dos 30 anos, o defensor ativo da criogenia afirma que só há sobreviventes entre os inscritos e é um barco salva-vidas com chances baixas de sucesso, mas é melhor que o fundo do oceano. Afinal, mesmo que nada aconteça e você nunca volte à vida, você não estará perdendo nada, certo? Me diz a sua opinião. O fato é que, por mais que essa seja uma visão bem otimista do processo, nem todos compartilham esse ideal. Afinal, mesmo que a criogenia de embriões humanos e órgãos para transplante seja uma realidade, não existe qualquer prova de que algum dia esse experimento científico
possa trazer algum resultado positivo, fazendo com que, para alguns especialistas, como o diretor clínico do Centro de Criogenia Brasil, o CCB, Carlos Alexandre Ayubi, tudo isso não passe de uma farsa, sem falar que, na maioria dos casos, ainda gera uma falsa esperança nas pessoas, baseadas em uma crença que, segundo muitos cientistas, não tem embasamento ou prova real significativa. Além disso, participar dessa brincadeira experimental não é nada barato. Entre as empresas que disponibilizam esse serviço, os valores são realmente exorbitantes, com algumas variações a depender de suas preferências. Inclusive, se tratando da Alcor, os valores variam entre $200 mil para o congelamento de todo o corpo e os $80 mil nos casos em que apenas a cabeça é preservada, ou seja, quase R$1 milhão em sua versão de corpo inteiro. Por outro lado, o valor da Cryonics era, ao menos há alguns anos atrás, de $28 mil para os seus membros vitalícios, com a possibilidade de parcelar o valor em algumas boas parcelas até o fim de sua vida. Esse congelamento também pode ser feito em tanques individuais ou compartilhados, causando uma alteração nos valores. E, além do seu próprio corpo, também existe a possibilidade de fazer o congelamento de seus queridos animais de estimação. Inclusive, já existem cerca de 100 animaizinhos preservados com essa técnica. Mas me conta aqui nos comentários o que você acha de tudo isso, hein? Você sabia que a criogenia estava sendo usada para congelar pessoas com o objetivo de revivê-las no futuro? Faria um procedimento desse se tivesse condições ou acha que tudo isso não passa de ladainha furada? Eu vou adorar saber a sua opinião aqui nos comentários e se você for novo aqui no canal ou nova, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, comente. Tudo isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para você aqui, tá bom? Não esquece não, curte o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E se você estiver muito solitário, adote um cachorrinho de rua. Vai resolver o seu problema.